Bem-vindos a mais um vídeo. Estou com uma pilha de livros aqui para indicar para a leitura de vocês no carnaval. Estamos chegando nesse feriadão de carnaval. Sei que muita gente fica em casa, aproveita para colocar leituras em dia, para ler um livro diferente, enfim. Se você não vai ficar em casa, vai pular carnaval, tá tudo certo também, não julgamos. Às vezes fazemos isso, dessa vez eu vou colocar as minhas leituras em dia em casa mesmo também. E eu estou aqui com uma lista de 10 livros que basicamente eu selecionei porque são leituras mais rápidas, no sentido de que são livros que te prendem. Então, mesmo que tenham aí em torno de 200, 300 páginas, você fica com vontade de continuar a leitura, de saber o que vai acontecer. E talvez por conta disso você consiga fazer a leitura aí no feriadão. Eu já tenho um vídeo do ano passado com indicações mais ou menos nesse sentido também, então vou colocar aqui no card para vocês, caso queiram acessar essas dicas. E eu vou começar a dica com um livro que talvez seja um pouco melancólico, triste, então vai depender aí do seu mood de carnaval. Estou falando de Stoner, do John Williams. Faz tempo que eu não venho aqui panfletar devidamente esse livro, então coloco ele aqui. E eu acho que foi um livro que eu li em 3, 4 dias no máximo, por isso que eu considero que é uma ótima leitura de fazer assim. E aqui a gente vai acompanhar uma vida muito comum do Stoner, que ele inicialmente mora no campo e vai fazer faculdade, ele tem a oportunidade de fazer faculdade, então ele vai fazer ciências agrárias para ajudar a sua família, né, que trabalha no campo. Só que lá ele tem uma aula de literatura, de inglês, né, no caso, porque a história é americana, o livro é americano, e ele meio que se deslumbra, assim, pelas letras e, em especial, por William Shakespeare. A partir disso, ele vai mudar totalmente, assim, a sua vida, seus objetivos de vida, ele decide ser professor universitário, segue toda uma carreira. E aqui, não só a gente vai acompanhar toda essa mudança do Stoner, especialmente no início desse livro, né, que também é meio que impulsionada por um professor que ele tem aqui, mas a gente vai acompanhar essa vida comum dele e as coisas que ele deixa para a humanidade, digamos, e que na verdade ele não deixa. Porque já nas primeiras páginas desse livro a gente fica sabendo que ninguém ligou muito para a morte de Stoner. Então o personagem já morreu e a gente vai ter esse retrospecto da vida dele para que a gente julgue, digamos, a vida dele, mas julgue também o que nós fazemos com a nossa vida, com as nossas atitudes, o que podemos fazer de diferente, o que a gente quer deixar no mundo, ou se a gente simplesmente quer viver a vida, né, e ter as nossas experiências, não ter grandes feitos, mas com um cotidiano que a gente queira, com as escolhas que a gente queira. Então é um livro bem interessante, que dá para pensar muito. Eu gostei muito da escrita aqui do John Williams, é um livro que flui muito bem. Essa edição, infelizmente, né, a gente sempre comenta que tem erros de revisão, então, pelo que eu sei, tem outra edição que é da Estação Londres, uma edição antiguinha, assim, de sebo, que também tem seus problemas, então, infelizmente, a gente não tem uma edição definitiva, digamos assim, de Stoner, mas dá para ler, nada que atrapalhe muito a leitura, digamos, e é um livro que vale muitíssimo a pena. Minha segunda indicação é um livro de não ficção, provavelmente vocês conhecem o nome desse escritor, que é o Ray Bradbury, mais conhecido por escrever Fahrenheit 451, uma distopia muito famosa em que livros são queimados, pessoas não se interessam mais por cultura, enfim, lembra muito nossos dias e também momentos históricos importantes, mas aqui eu não quero fazer a indicação da distopia, e sim desse livrinho aqui, que foi um livro muito gostoso de ler, que é Zen na Arte da Escrita. Eu não sei se vocês gostam de escrever, de colocar seus pensamentos no papel também, ou se tem alguma aspiração nesse sentido, mas mesmo que não tenham, eu acho que esse aqui é um livro ótimo para falar sobre criatividade. É um livro que vai te inspirar a buscar a criatividade em você mesmo, e o Bradbury tem essa defesa, né, de que todos nós temos esse cantinho de criatividade em algum momento, em algum lugar de nós mesmos, que às vezes a gente não busca e não aprimora. Então aqui a gente também vai acompanhar um pouco essa carreira do Bradbury, e ele teve um sucesso muito grande a partir de Fahrenheit, teve um sucesso também com roteiros de cinema que ele escreveu, então tudo isso tá aqui, é praticamente um ensaio sobre criatividade, uma leitura muito tranquila. Esse livro aqui tem cerca de 150 páginas, tem alguns textos bem curtinhos, eu gostei bastante, acho que é uma experiência bem legal para quem quer ler um pouco sobre criatividade. Outro livro que eu considero que flui super bem, que é uma leitura rápida de se fazer, que faz a gente pensar muito, e é do meu escritor brasileiro preferido, Érico Veríssimo, temos aqui Olhai os Íris do Campo,
que está muito longe de ser uma das melhores obras do Érico. Ele mesmo aqui, num prefácio que tem nessa edição, vai falar sobre os erros, os defeitos mesmo literários que tem nessa obra. Eu tenho um vídeo só sobre esse livro, assim como para Stoner, vou deixar tudo linkado como sempre. Mas aqui a gente acompanha a trajetória de Eugênio, que também é um jovem que nasce numa família pouco favorecida, mais pobre, e ele tem esse sonho de ascender, tanto socialmente quanto profissionalmente. Então ele se torna um médico e a gente acompanha aqui esse médico que muitas vezes entra em conflitos internos de será que eu não tenho essa vocação? Será que eu tô fazendo isso aqui só para ganhar dinheiro? E nisso a gente tem muitas reflexões também sobre Deus, sobre o destino, sobre as nossas escolhas. É um livro que, assim, beira mesmo o romântico demais, o piegas em muitos momentos, e esse é um ponto mesmo que o Érico menciona, né, como eu falei, é um livro que vira, em muitos momentos, muito melodramático, mas não deixa de ter seu mérito, e também é um livro que vai muito rápido, assim, porque a escrita do Érico, que meio que usa flashbacks durante a escrita, e tem duas partes também, então tem algumas divisões, alguns acontecimentos importantes que vão virando aqui, fazem essa obra ser uma obra de leitura mais fluida mesmo. Eu acho que essa é a palavra. Eu gostei desse livro, não amei, eu sei que é o preferido de muita gente, então só por isso eu acho que vale sim a leitura. Todos nós temos muito a aprender aqui com as atitudes de Eugênio. A gente sempre traz um russinho aqui pra lista e dessa vez eu decidi trazer Dostoiévski. Então, sim, caso você queira, né, uma crise existencial, uma coisa mais complexa, ficar uns dias pensando aí no seu carnaval, eu vou recomendar para vocês duas das novelas mais interessantes da literatura russa, que tá aqui nessa coletânea, né, duas narrativas fantásticas. Então aqui a gente tem A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. A Dócil vai falar sobre uma mulher que tira a própria vida do ponto de vista do marido que fica, então é um texto bem pesado, bem profundo, né? Mas O Sonho de um Homem Ridículo é um dos pontos altos da literatura de Dostoiévski, porque nós temos então essa ideia de redenção, de divino, em meio a um sonho. E é um texto tão curto, mas tão profundo, tão potente, assim, que vale muito a pena ser lido, eu sempre recomendo para vocês. Eu acho que O Sonho de um Homem Ridículo é uma das coisas mais bem escritas que Dostoiévski já fez, então esse aqui é um livrinho que vale muito a pena passar uns dias aí remoendo e pensando, né, nas coisas profundas que Dostoiévski faz a gente pensar. Vocês já cansaram de me ouvir falar sobre François Mauriac? Espero que não, porque continuarei falando, porque esse é um autor pouco lido, pouco comentado aqui no Brasil e eu adoro a escrita dele. Então venho aqui trazer Nó de Víboras, que eu li em janeiro, tem um vídeo falando sobre esse livro aqui. É um livro também muito gostoso de ler, porque tem uma diagramação super tranquila, ele flui super bem, você fica curioso para saber o que está acontecendo aqui, porque nós acompanhamos um homem que está praticamente nos seus dias finais e ele está rememorando tudo aquilo que ele fez e especialmente a raiva, a angústia e o rancor que ele tem contra a própria família, porque ele tem muito dinheiro, ele não quer deixar esse dinheiro para a família porque considera que não é amado por eles só estão atrás desse dinheiro. E nisso ele vai descobrindo muitas coisas, refletindo muito sobre tudo isso e numa escrita maravilhosa de Mauriac, que eu acho que ele tem uma capacidade incrível de trazer problemas e questões tão nossas, tão humanas, com uma escrita tão bonita e sempre trazendo analogias bíblicas, referências, enfim. Eu gosto demais da escrita dele. Então, Nó de Víboras também foi um livro que eu li em 3 dias, fica aí a recomendação perfeito para outra crise existencial em pleno carnaval. Mais um livro curtinho que vai te fazer pensar muito e que eu sempre trago por aqui, né? Não vou cansar de recomendar para vocês essa peça do teatro grego, que pode ter esse peso de antiguidade clássica, de ser teatro, mas não é difícil de ler, é uma leitura muito boa, muito interessante, que é Antígona, do Sófocles. Provavelmente a minha tragédia grega favorita e que vai falar sobre essa ideia de ir contra a lei dos homens. O que a gente faz quando existe um conflito entre a lei dos homens e a lei divina? E essa é uma questão, uma discussão que perdura tanto no direito quanto na filosofia por anos e anos, eras e eras, e aqui a gente tem um texto que vai tratar sobre isso de um jeito bem bonito, com personagens bem profundos, personagens bem importantes para a mitologia, especialmente a Antígona, né? Então é muito interessante que na antiguidade clássica se tenha uma personagem principal
que é uma mulher que vai contra a força do Estado, assim. Então, esse é um tema muito caro aqui em Antígona e que também é muito caro pra mim. Então eu fiz um vídeo falando sobre Antígona também, que eu gostei muito de fazer. Eu trouxe mais esse contexto, né, porque quando a gente fala de mitologia, de teatro grego, a gente sempre tem um antes e um depois que não estão na peça e que a gente precisa entender para fechar esse imaginário, digamos assim. Então eu fiz isso lá no vídeo, recomendo bastante a leitura e o vídeo também, caso queiram aprofundar um pouquinho mais. A galera da crise existencial também pode fazer a leitura de uma obra que não pode, né, a gente não pode passar por essa vida sem ler, que é A Metamorfose do Kafka. O livro que fala tanto sobre os nossos dias, sobre essa ideia de alienação, sobre a rotina, sobre o dia a dia que vai deixando a gente com essa agonia, né, que é uma rotina tão acachapante e que a gente tenta sair e não consegue. Enfim, aqui todo mundo sabe que Gregor Samsa se metamorfoseia num inseto gigante e assim ele acorda e não sabe o que fazer. E tudo que vem depois disso é uma série de metáforas sobre a vida, sobre as nossas relações humanas, sobre as nossas relações sociais, seja no trabalho, na família, enfim. É um livrinho curto e muito profundo, que eu sempre vou recomendar para vocês, mas, mais uma vez, né, uma crise existencial no seu carnaval, então decida aí o que você vai ter. E já que eu tô trazendo tanto livro nessa pegada, crise existencial, vamos trazer algo mais festivo, algo mais tranquilo, também muito melancólico, mas que tem um toque de alegria genuína que eu acho lindíssimo. Estou falando de Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway, e aqui a gente acompanha basicamente os loucos anos 20, onde muitos escritores americanos, tal qual Ernest Hemingway e sua esposa, que era a Martha, se eu não me engano, a Martha, que era jornalista na época, enfim, ele teve 4 esposas, então vira uma confusão. Mas enfim, Fitzgerald também está aqui, James Joyce, Picasso, enfim, várias figuras dessa época vão surgindo nas conversas de Hemingway. E, especialmente, a gente tem também essa carreira inicial dele como escritor, né? Ele tentando se tornar um escritor famoso e tendo aí seus escritos lidos pelas outras pessoas, enquanto escreve em cafés parisienses e come comidas parisienses e anda nas ruas parisienses, enfim. Eu acho que a Paris dos anos 20 tinha uma aura totalmente diferente, né? Então esse livro é muito gostoso de ler, recomendo inclusive que você leia esse livro e depois assista a Meia-Noite em Paris, que é o filme em que esses personagens vão aparecer, o próprio Hemingway aparece, então é bem legal. E eu gosto muito desse livro, eu acho que é uma ótima leitura quando a gente precisa relaxar e saber um pouco mais, assim, sobre esse mundo dos escritores, gosto demais. Agora um livro que tá todo mundo comentando por conta da adaptação, estou curiosa porque eu vejo comentários meio ambíguos em relação a essa adaptação, mas O Morro dos Ventos Vivantes também é um livro que você consegue ler em poucos dias porque ele te envolve muito nessa narrativa. Então eu não sei se você já viu a adaptação ainda ou o que você acha sobre essa obra, mas aqui a gente tem basicamente um amor obsessivo, nem sei se dá pra chamar de amor, acho que mais obsessão mesmo, entre a Cathy e o Heathcliff. Então é um livro bem sombrio, assim, tem uma aura meio pesada mesmo, então você precisa aí definir se é isso que você quer pro seu carnaval, mas eu sei que muitos de vocês querem encarar leituras mais densas, mais profundas, então é uma ótima pedida. O Morro dos Ventos Vivantes é o tipo de livro que você não esquece, assim, que fica na sua cabeça e esses personagens ficam na sua cabeça. Às vezes tem esse risco de ame ou odeie, porque bastante gente detesta esse livro justamente por esses elementos, né? Mas eu gosto bastante dessa obra, são personagens bem construídos e a Emily Brontë tem uma ótima escrita. Então a história se passa na Inglaterra vitoriana, numa casa que se chama Wuthering Heights, né? Então o Morro dos Ventos Vivantes vem daí. E toda essa atmosfera meio fantasmagórica e sombria está durante toda a obra aqui. Eu tô pensando em assistir a adaptação e futuramente reler esse livro, porque faz um tempo que eu li, também tem vídeo aqui no canal. E é uma leitura que sempre cresce, né? É um grande clássico da literatura. As irmãs Brontë são muito consolidadas como grandes escritoras da literatura mundial. Por fim, minha última recomendação também é um livro de não ficção, mais ou menos nessa pegada, né? Eu tô trazendo obras de não ficção que fazem pensar sobre arte, sobre literatura, sobre criatividade. Zen na Arte da Escrita, Paris é uma Festa. E a minha última recomendação, talvez um pouco polêmica também, é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse aqui é um livro que
causou certo burburinho. Muita gente leu e amou, muita gente leu e detestou, achou desrespeitoso, achou pouco científico. E, de fato, eu não acho que esse seja um livro científico. Ele é basicamente um ensaio meio que misturando autoficção e análise, mas uma análise que não se presta a ser científica, porque não traz exatamente muitos dados, digamos, apesar de ter, sim, algumas pesquisas sendo mencionadas. Mas, enfim, eu li sem essa crença de que estamos lendo uma análise super científica. Eu li mais como uma análise sobre a criatividade. Aqui, basicamente, ela vai fazer uma correlação entre loucura e criatividade. Então, vai tratar muito sobre grandes escritores, grandes artistas que tiveram muitos problemas, até psíquicos, e que, talvez por conta deles, fizeram grandes obras. Então, é uma questão bem sensível, né? Polêmica e sensível, mas que eu acho que aqui traz algumas discussões interessantes. E a escrita também é bem tranquila de ler, então é um livro que se lê em pouco tempo, né? Eu acho que eu li em menos de uma semana também, e nas férias do ano retrasado, acho. Enfim, vou deixar o vídeo aí pra vocês também. Mas essa é uma recomendação que vai aí com esse disclaimer, digamos assim. É um livro que tem suas polêmicas, tem alguns vídeos aqui no YouTube que tratam sobre algumas dessas polêmicas, mas eu acho que vale a pena conhecer e também traz boas reflexões. Então, deixo a indicação para vocês e no vídeo eu falo um pouco mais também sobre esses aspectos. O que me chama mais atenção, o que causa aí certo burburinho, enfim. Essas são, então, 10 indicações de livros para vocês lerem no carnaval, no feriado de carnaval, né? Deixem aí nos comentários o que vocês já pretendiam ler, quais são as suas indicações. Vamos trocar indicações por aí. Eu também não selecionei todas as minhas leituras, quero ver se eu leio alguns livros curtinhos aí, dar um gás em algumas leituras, em algumas listas. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Bom feriado por aí!